Bom, essa história começa nos apresentando o nosso prota, que está voltando de uma viagem de negócios. Desse modo, ele não perde tempo para visitar sua namorada, Haruka, a quem ele não via há semanas. Contudo, quando o prota a encontra, ele percebe que ela estava acompanhada de um outro homem. Momento em que ela afirma que tinha arranjado outro namorado, muito mais bonito que o prota, e que morava em um apartamento de luxo. Então, sem reação, o prota parece não acreditar no que está sendo dito por sua namorada. Ao passo que o homem, rindo do prota, diz que a moça fez bem em dar um fora no prota, afinal ele tinha a maior cara de perdedor. Enfim, o nosso prota era um cara de 19 anos que tinha saído da casa dos pais e que atualmente morava sozinho. Mesmo assim, ele ainda enviava um apoio financeiro à sua mãe, que ficava doente com muita facilidade. Além disso, o seu irmão mais novo ainda era um estudante. Portanto, ele não podia ter uma vida luxuosa como esse homem que estava roubando sua namorada. Porém, mesmo assim, ele não merecia isso. Bom, no caminho de volta, por coincidência, o prota cruza com Kate, a chefe de sua empresa, que logo fica assustada, pois não esperava cruzar com ele no prédio que ela morava, por isso ela pergunta se ele também morava ali por perto. O prota então explica que não, pois estava claro que aquele era um prédio para pessoas muito ricas. Contudo, Kate logo conclui que se o prota não morava ali, então ele teria vindo visitar ela. Mas o prota diz que não era isso. Enfim, Kate e o prota tinham mais ou menos a mesma idade. Todavia, a grande diferença era que ela era a presidente de uma grande empresa que tinha herdado de seus pais e o prota não tinha nada, além das contas. Bom, na época do ensino fundamental, eles chegaram a estudar juntos. E até parece que ela gostava do prota, mas ele nunca teve como confirmar isso, uma vez que logo que os pais dela conseguiram muito dinheiro, ela acabou mudando de escola, para uma escola de ricos. Portanto, seus mundos eram completamente diferentes. Então, no outro dia, o prota estava em seu trabalho, mas logo é surpreendido por uma visita surpresa de Kate. Por isso, ele diz estar sem palavras, já que a presidente nunca tinha visitado o setor dele antes. Momento em que ela diz que era porque ela não sabia que o prota trabalhava naquele setor de sua empresa. Mas agora que ela descobriu, ela resolveu fazer uma visitinha. Enfim, logo ela diz que tinha algo para conversar com o prota. Com isso, Kate informa que estaria esperando pelo prota na segunda sala de reuniões. Desse modo, o prota se dirige para a sala, e ao entrar, ele é recebido de uma maneira muito enérgica. Ao passo que a presidente explica que aquele era o jeito dela, pois se ela não esbanjasse energia, todos ficariam preocupados. Bom, diante disso, o nosso prota diz que essa era a coisa que ele mais admirava nela, pois realmente ela inspirava a todos com suas atitudes, o que de fato acaba deixando a moça bem corada. Enfim, mesmo assim, o prota pergunta qual era o assunto que ela queria tratar com ele em particular, e ela diz que queria a sua ajuda para um novo projeto de sua empresa. Então, mesmo que tenha ficado lisonjeado, o prota pergunta por que ele tinha sido o escolhido, ao passo que a mulher explica que era porque ele tinha uma boa reputação dentro da empresa. E por isso ela precisava muito da ajuda do prota. Bom, depois que o prota concorda, tudo acontece muito rapidamente, pois logo ela afirma que eles estavam com a agenda muito apertada. Desse modo, os dias vão passando, e o projeto vai fluindo a passos largos. Tão tal que, em certo dia, a presidente convida o prota para tomar um drink em sua casa, enquanto eles conversam sobre o desenvolvimento do projeto. Bom, na casa da presidente, ela nota que o prota estava um pouco para baixo, e por isso ela pergunta o que estava acontecendo. Então, o prota explica que sua namorada o trocou por um homem rico. Em seguida, explicando que ele não tinha liberdade financeira, já que além de se preocupar com suas contas, ele ainda tinha que ajudar a sua família. Mesmo assim, a presidente não entende como essa mulher pode trocar o prota por outra pessoa, perdendo assim uma pessoa tão maravilhosa. Afinal, trocar um homem honesto por dinheiro era uma coisa terrível. Em seguida, afirmando que um dia ela se arrependeria totalmente de ter terminado com ele. Enfim, depois de ouvir essas palavras, o prota muda um pouco seu semblante. Então, depois de algum tempo, a presidente se desculpa com o prota por ter tomado umas a mais e com isso não ter conseguido falar de trabalho. Em seguida, diz que na verdade, esse realmente era o motivo de tudo, pois ela não queria falar de negócios e sim tomar umas com o prota. Dessa forma, passando um pouco mais de tempo com ele. Portanto, era o momento de ele esquecer dessa ex-namorada, uma vez que existem muitas mulheres por aí que são muito melhores do que ela. Bom, no dia seguinte, o prota fica surpreso ao ver que, apesar da presidente ter tomado todas no dia anterior, ela estava trabalhando a todo vapor. Porém, logo compreendemos a verdade.
pois esse tal projeto que ela e o Prota estavam fazendo poderia definir se a empresa iria prosperar ou falir. Ou seja, era algo bastante importante. Enfim, mesmo com algumas distrações, como a presidente brincando que o Prota não parava de admirar sua beleza, eles conseguem concluir o projeto e vencer a competição com a outra empresa. Tudo graças à imensa criatividade do Prota. Desse modo, certo dia, a presidente cruza com o Prota no elevador e então ela pergunta o que ele estava fazendo ali, questionando em seguida se ele tinha vindo visitar ela. No entanto, o Prota diz que não, que apenas veio deixar alguns pertences que estavam em sua casa a fim de entregá-los à sua ex-namorada, que também morava no prédio. Desse modo, a presidente diz para o Prota entrar um pouco, antes de ir deixar essas coisas. Bom, por alguma razão, a presidente parecia diferente hoje, o que faz o Prota pensar que talvez ela esteja se esforçando demais. Instante, em que ela de repente desmaia e o Prota a segura. Enfim, depois de melhorar um pouco mais, a presidente faz uma proposta ao Prota, perguntando se ele não gostaria de vir morar com ela. Momento, em que o Prota diz que não poderia, afinal isso não faria o menor sentido. Contudo, a presidente explica que ele estava enganado, pois se ele vir morar com ela, o Prota poderia socorrer ela, como ele acabou de fazer quando ela desmaiou. Além disso, tudo ficaria mais fácil para ele, a começar pela distância para o trabalho. Afinal, da sua casa até a empresa ele gasta atualmente cerca de 1 hora, e morando com ela ele gastaria no máximo 5 minutos. Fora que o trabalho dele seria mais eficiente, uma vez que seria mais fácil perguntar a ele sobre pequenas coisas quando os dois estiverem juntos. Além disso, ele não pagaria o aluguel da sua casa durante esse período. A presidente ainda explica que ela tem vários quartos vagos. Além disso, ele ainda poderia aproveitar para comer as refeições caseiras que ela sempre fazia. Enfim, depois de tantos prós, o Prota acaba aceitando a proposta dela. Então, no dia seguinte, vemos ele chegando com suas coisas, que de fato cabiam tudo em apenas 2 mochilas. Com isso, ele explica que como ele levava uma vida simples, ele não tinha muita coisa. Desse modo, mais tarde vemos os dois cozinhando juntos, o que com certeza parecia uma situação de recém-casados. E com isso, o tempo vai passando, e semanas depois vemos uma cena onde a ex-namorada do Prota está discutindo com seu namorado, que diz que não queria mais ficar com ele. E por incrível que pareça, nesse exato momento o Prota aparece, e ela diz que quer voltar com ele. Instante, que seu atual namorado fica sem entender, afinal ela costumava zombar do Prota, dizendo que não tinha dinheiro. Contudo, a garota diz que acha que agora ele tem mais dinheiro que ele, uma vez que ele tinha perdido o emprego. Fora que o Prota agora morava em uma cobertura. Portanto, ele estava muito melhor de vida. Porém, o homem diz que não era sua culpa da empresa dele ter falido. Mas ele diz que poderia conseguir um emprego melhor e proporcionar a ela um estilo de vida que ela sempre quis. No entanto, ela diz que isso era impossível, pois ele nunca seria igual ao Prota, que estava morando no último andar do prédio, o maior e mais luxuoso. E mesmo que ele encontre um novo emprego, ele nunca poderia garantir o mesmo nível de vida que o Prota vem levando. Contudo, nesse momento, a presidente chega e vê toda essa cena, se perguntando então o que estava acontecendo. E o engraçado é que parece que a presidente e o namorado da ex do Prota se conheciam, pois o que o Prota não sabia era que esse cara era o filho do presidente de uma empresa rival, a mesma empresa que estava disputando com a empresa dela. Aquela empresa que o Prota ajudou a vencer com as ideias do projeto e que, após ter perdido a competição, acabou indo à falência. Porém, sem perder tempo, a ex do Prota diz que eles ainda poderiam ficar juntos. E ao ouvir isso, a presidente disse que iria subir, pois com ela ali talvez ficasse difícil o Prota decidir sobre o seu futuro. Bom, depois que a presidente sobe, a garota continua com as investidas no Prota, afirmando que naquela época ela estava errada, que ela tinha perdido a cabeça por algum motivo. Momento em que o Prota diz que ela estava equivocada, pois ele não era o dono do último andar do prédio, explicando então que ele morava de favor. E que aquela mulher que tinha acabado de subir que era a verdadeira dona. Com isso dizendo que não tinha mais nada para conversar com ela, e em seguida indo atrás de sua chefe. E ao chegar em casa, o Prota pede desculpas por toda aquela confusão, afirmando que tinha dispensado sua ex, e em seguida explicando que tinha se apaixonado por ela. Portanto, naquele instante, ele só tinha olhos para ela, pois de fato, ele não sentia mais nada por sua ex-namorada. Momento em que a presidente diz que também tinha se apaixonado pelo Prota, pois ele sempre foi gentil com ela, desde que eles eram crianças. E ela até tinha tentado ter algo com ele, depois que ela descobriu que ele foi contratado por sua empresa. Porém, quando ela descobriu que o Prota tinha namorada, ela acabou desistindo.
Contudo, quando ela soube que o Prota tinha terminado o namoro, ela resolveu aproveitar a oportunidade. E por isso, ela puxa o Prota para seu quarto e apaga a luz. Bom, e aqui vai da cabeça de cada um de vocês em imaginar como a presidente aproveitou essa oportunidade a sós com o Prota.